A crise de identidade é um transtorno emocional? Sim. Segundo os neurocientistas, a crise existencial ela tem um período que é normal, que aí a gente entende como um quadro dentro de uma normalidade, entre ali a infância para a adolescência, porque o que é crise existencial? É quando eu entro num ciclo do autoquestionamento. Por que eu sou assim? O que eu quero ser quando crescer? Será que eu escolhi a profissão certa? Isso já vira transtorno, né? Já vou explicar. Então entra numa crise dos porquês. Por que eu nasci nessa família? Por quê, né? Enfim, por que eu tenho essa orelha? Por que eu falo desse jeito? Então entra nesse ciclo de crises dos porquês. Até ali a adolescência está dentro de um quadro de uma normalidade, mas quando isso avança para a fase adulta, já vira um transtorno. Porque ela fica com uma crise dentro da identidade dela. Eu não sei quem eu sou, se eu estou no caminho certo, e isso gera ansiedade, isso gera tristeza, que pode levar a uma depressão, isso gera sentimentos que não são tão bons, por exemplo, como a própria inveja. Então eu estou perdida dentro de mim, aí eu olho para alguém que parece que está dando certo, então eu fico com a inveja. Por quê? Isso atrapalha, inclusive, na fé, no campo da fé, porque parece que Deus gosta de algumas pessoas e não gosta tanto de mim, né? E como o pastor bem colocou, a mídia, ela contribui para isso. Por quê? A mídia, ela leva pra gente um mundo fantasioso. Fantasioso. E esse mundo é muito gostoso, porque nesse mundo eu posso ser quem eu desejar, eu posso fazer o que quiser. Então, é um mundo irreal. E o mundo irreal, nós não temos problemas. O mundo irreal é o corpo ideal, a pele ideal, a conquista ideal. Então, o mundo irreal. E os videogames levam muito os jovens a irem para os quartos e ficarem nesse mundo do irreal, do super-herói lá. Só que aí, quando vem para a realidade não é tão boa, porque a realidade tem problemas. A realidade tem dificuldades, desafios. E o que está acontecendo com a nossa geração? Nós não estamos tendo resiliência para resistir aos obstáculos. E não estamos encontrando sabor naquilo que é real, dentro das dificuldades que nos leva a crescimento, maturidade, a descoberta do eu. Então, o mundo em real é isso. Então, é gostoso ficar aqui e gera, sim, transtornos emocionais. Perfil de adolescentes e jovens é completamente fantasioso. Não é aquela pessoa no dia a dia. Existe uma crise de identidade. Passa a não se gostar, né, do que tá vendo, né? Alguém agora que está nos assistindo, seja jovem, adulto, enfim, adolescente, que está vivendo isso, essa crise de identidade, qual é o primeiro passo? Como buscar uma solução? Primeiro, duvide dos seus pensamentos no momento de crise. Então, por exemplo, eu tô dentro de um quadro de crise existencial e vem nos meus pensamentos, puxa, eu não sou tão bom, eu não sou tão bonito, eu não tenho uma família tão boa. Então, eu entro nesse autoquestionamento, nessa pergunta dentro de mim. Dentro dessa crise, às vezes as respostas estão distorcidas. Então, o que eu falo? Duvide dos seus pensamentos no momento de crise. Como duvidar? Será que o que eu estou pensando é real? Será que o que eu estou pensando, de fato, ele é uma realidade ou é a partir de um mundo invisível, aliás, de um mundo fantasioso que eu tive acesso? Então, duvide. Segunda coisa, verbalize, converse com alguém que você julgue confiante, alguém mais velho, né? Mais velho não quer dizer maturidade, né? Deixa eu até abrir um entre parênteses, né? Uma pessoa madura. Experimentada. Isso, converse. E procure um especialista para poder construir essa verdade dentro de você e entender por que está tendo esses pensamentos. Isso é extremamente importante. E, pastor, uma coisa também muito importante que vale a pena compartilhar aqui nessa conversa, nesse bate-papo, os nossos jovens, até ali, os 24 anos, jovens e adolescentes, eles têm o que nós chamamos de um cérebro imaturo, ou seja, o cérebro não está formado. Isso, a neurociência, eu gosto muito de passear pelo universo da neurociência, vai dizer que os nossos jovens até os 24 anos, ele tem um problema na córtex pré-frontal, que é essa área frontal aqui do nosso cérebro, ou seja, não está formadinho. E essa área, ela é responsável pelo nosso planejamento, pensamento, é aqui que a gente passa o filtro. É por isso que os adultos, que a gente diz adultos maduros, não falam o que pensa. Eu até brinco em algumas ministrações, se você se depara com uma mulher que fala, eu falo tudo o que penso, a gente vai olhar para ela e falar assim, não, o problema é no seu cérebro, que não tá maduro, né? Não é autenticidade, né? Exato. Porque o adulto, ele vai pensar antes de falar, né? A preocupação do ferir o outro, pensar no outro. Então, até 24 anos,
E nossos jovens, esses adolescentes, eles não têm. Então, eles trabalham muito com o lado direito do cérebro, muito lado ligado àquilo que impulsiona, que não reflete, eles agem, né? Então, é muito interessante que quando os jovens, os pais que estão assistindo agora essa nossa conversa, se deparam com um adolescente dizendo, vocês não me amam, né? Por que que eu nasci? Quando isso é de forma homeopática, pontual, dentro de algumas crises, por exemplo, a mãe pede para ir na padaria, e fala assim, por que só pede pra mim? Você não me ama? Eu tô sendo uma escrava nessa casa. Aquela coisa muito intensa, muito Sim, intensa. Tá dentro do quadro que eles não param pra pensar, né? Porque ainda não foi formada a córtex pré-frontal, isso é normal. Eles não param pra pensar que, na verdade, é só ir na padaria, comprar um pão, que é para todo mundo. Vai ser, o final, o resultado vai ser para todo mundo e para ele mesmo. Então, eles são muito intensos. Dentro dessa janela, eles têm as emoções muito aflorada, eles sentem mesmo, e aí redobra muito a atenção. Papai e mamãe redobra muito a atenção para esse jovem adolescente. Porque eles sentem mesmo, eles sentem de verdade a dor. E aí o acolhimento tem que ser um acolhimento mais assertivo. Entre parênteses, o acolhimento que eu sugiro, descubra a linguagem de amor do seu filho e descubra o temperamento do teu filho. E isso dá uma assertividade no diálogo que é maravilhoso. Fechei o entre parênteses. Enfim, dentro dessa janela, com os impulsos, né, que é muito. Eles têm essa tendência, e aí os transtornos emocionais ficam também. Eles ficam vulneráveis aos transtornos emocionais. Existe um estudo que o Brasil, se não me falha a memória, até o dia de hoje, que nós estamos falando, que o Brasil é o terceiro país da América Latina com o maior número de suicídio entre a janela dos 12 aos 24 anos. Porque eles não pensam. Eles não pensam que eu levei um não e esse não faz parte de uma frustração e essa frustração é o não lá na escola e, bom, foi livramento, mas eles não entendem que o não faz parte da vida. Então, se é não, eu me lembro de uma adolescente que ela dizia, Cris, eu quero me matar, porque o rapazinho disse não pra mim. E eu fui construindo isso com ela. E ela estava num sofrimento mesmo. Eu fui construindo que os nãos fazem parte da vida. Enfim, e vamos construindo toda essa verdade a partir do atendimento terapêutico. E foi onde aquietou a alma dela e ela conseguiu compreender. Então, os transtornos emocionais, através desse mundo irreal, através da falta da resiliência. Os pais acabam contribuindo também, viu, pastor? Acabam não falando mesmo. os nãos, não dando disciplina. A disciplina é sinônimo de amor. Pastor, é muito importante a disciplina. Hoje nós estamos dentro de uma educação, de uma maneira de educar os filhos, que os pais estão com medo de falar não, de disciplinar, dizer, é até aqui, é celular, depois disso vai desligar. Adolescente não vai com o celular pro quarto, né? O computador não fica no quarto de um adolescente sozinho. Então, é onde fica visível, papai e mamãe ficar controlando, voltar a sentar em volta da mesa. Não é um pai comer na cozinha, a mãe num outro local e o filho dentro do quarto. É voltar isso, o pertencimento. O pastor tem falado muito do pertencimento. O pertencimento agrega o teu filho para ele se sentir pertencente a essa família, né? E coloca esse menino a entender que ele tem uma família. Então, sentar em volta à mesa, fazer as refeições, pelo menos uma vez no dia. Isso é importante. Isso é muito importante. Muito importante, pastor.